Flávio e eu sou dentista. E hoje eu vou falar sobre isso aqui, a chupeta, ou pepeta, ou simplesmente peta. Vamos falar sobre pontos positivos dela, se é que existem, pontos negativos, que são vários. Vamos discutir um pouco do que ela faz, o mal que ela causa na boca. E se eu conseguir convencê-los de que é bom tirar ela do seu filho, aí eu vou mostrar técnicas para ajudar você a remover. E vamos conversar um pouquinho sobre ela, sobre mamadeira, dedo, que são parecidos, o modo de agir é parecido. E quem deve tirar a chupeta da criança? A escola ou os pais? É claro que são vocês, os pais. Quem colocou as crianças no mundo? Vocês são os responsáveis pelos filhos. Se eles precisarem usar aparelho no futuro, são vocês que vão pagar o tratamento ortodôntico. A escola pode apenas ajudar, seguir a orientação que os pais dão, mas ninguém vai substituir os pais, nem na educação e nem para tirar a chupeta dos filhos. Bom, vamos primeiro entender o porquê do uso da chupeta. Por que começou isso de dar chupeta para a criança? A musiquinha de carnaval já diz, né? Dá a chupeta para o bebê não chorar. Porque a criança está chorando, a criança ela tem um instinto de sucção. Já nasce com esse instinto. Por quê? Para ela nascer e já mamar na mãe, já poder se alimentar. Então ela nasce com esse instinto da sucção, que é para poder pegar o mamilo, fazer a sucção, fazer a força e conseguir deglutir o leite, que é o alimento do bebê. Então a criança nasce com isso e ela precisa mamar no peito para poder saciar esse desejo. Caso ela não mame, ou se ela mamar no peito, mas isso for insuficiente para saciar o seu desejo de sucção, ela vai ficar com vontade de fazer mais sucção. É aí que muitas vezes ela chora, enfim, e os pais colocam a chupeta na criança. Na verdade não. Na verdade, todos vocês sabem, dar chupeta para o bebê não chorar. A criança recebe a chupeta para ela parar de chorar. É uma coisa que fica um pouco mais fácil para os pais, e a gente sabe que nessa fase de criança pequena é muito difícil, é um turbilhão de coisas. Então não se culpe você que deu chupeta para os seus filhos, mas tem que saber que não é uma coisa saudável. O ideal realmente é não introduzir o uso da chupeta, porque depois que você introduz, é muito difícil para tirar. É tão difícil tirar a chupeta de uma criança como tirar o cigarro de um adulto. São coisas que a pessoa gosta. Tirar algo de alguém já é difícil. Tirar algo de uma criança é mais difícil ainda. Algo que a criança goste muito, ainda mais difícil. E ainda sendo os pais que têm que tirar essa coisa que a criança gosta muito, eles se preocupam que ela vai ficar brava, chateada com eles, é ainda mais difícil. Então o segredo é não dar a chupeta, tá? Mas vamos lá, a criança tem essa necessidade de sucção, então você colocou a chupeta, seja para ela parar de chorar, ela vai começar a chupar e vai acalmar. Mesmo que não saia leite daqui, isso só dela estar fazendo essa sucção, isso já acalma e ela para de chorar. Só que a chupeta é diferente do peito da mãe. Por mais que hoje existam chupetas ortodônticas, que os bicos sejam mais anatômicos, essa parte aqui mais voltada para o alto é para ficar no céu da boca. Por mais que elas sejam mais anatômicas, ainda assim são chupetas, não são o bico da mãe. E você não vê uma criança o dia inteiro no peito da mãe. Já com a chupeta você vê. Então ela está fazendo uma força que não deveria estar sendo feita. Não é uma coisa fisiológica, não é uma coisa natural. É uma coisa artificial. É um mau hábito que se cria chupando a chupeta. Como funciona como deveria ser com o peito? A criança encosta a boca no peito da mãe, ela trava, não deixa sair, escapar ar por nada, né? Para ela conseguir fazer a força. Ela faz muita força para conseguir mamar.
Vocês reparam um bebezinho como, né, ele mete a força para criar uma pressão negativa para puxar o leite que está no peito da mãe, puxar para a boca dele. O mamilo da mãe fica dobrado no céu da boca, fica lá dentro. A hora que ele chupa, ele aperta, o leite sai, já passa pelo céu da boca e vai para a garganta, ele deglute, ele engole. Nisso ele está com a boca fechada, ele está aprendendo a respirar direitinho, porque com a boca fechada ele não vai abrir a boca para respirar, ele tem que manter a boca travada para não perder essa pressão negativa, e assim ele vai respirar, vai inspirar e expirar pelo nariz. Como que acontece com a chupeta? Vamos dizer que a criança não está com fome, ela está chorando por qualquer motivo que seja. A criança ela não sabe falar, o bebê ele não sabe falar, ele se comunica através do choro. Qualquer coisa que ele sinta, seja uma cólica, seja uma vontade de qualquer outra coisa, ele vai dizer isso, vai se expressar através do choro. Claro que os pais, quanto mais observam a criança, já sabem, esse choro é disso, esse choro é daquilo, esse choro é porque ele quer fazer cocô. Mas a gente sabe que no dia a dia corrido, nem sempre dá para os pais, para a mãe principalmente, observar tudo. E aí tá lá com a chupeta a criança, ela fica chupando a chupeta, não por uma necessidade de alimentação, que ela já está alimentada, mas ela fica chupando só pela sucção. Às vezes nem a sucção, ela não precisaria chupar nada, só que ela está, por algum motivo, ela está irritada e ela está chorando. Aí dá a chupeta, de algum modo, isso a distrai. Ela para de pensar naquilo, sei lá, uma dorzinha de barriga, e fica chupando. Isso arremete para como se estivesse no peito da mãe, né? No colo da mãe, protegida. Então ela se acalma. E aí ela vai associando sempre a chupeta à calmaria. Ai, o que que dói? Oh meu Deus, que sono é esse? E os pais e É sono, a agora é chupeta sono. que a criança para de chorar. Como apertar um controle remoto. A criança chorando, berrando. Você vai lá, aperta a tecla mudo, pronto. Coloca a chupeta na boca da criança, parou. Aquele silêncio. Parou totalmente. Parou o choro, se acalmou, ficou quietinha. Às vezes até dorme, né? Porque ela associa, tá mamando, vai ter aquele cansaço de mamar e a própria saciedade do alimento, ela acaba dormindo. E às vezes de usar chupeta é até mais fácil, ela vai lembrando disso e acaba dormindo também. Como eu já disse, pode ser uma mão na roda para os pais nesse momento do choro, mas depois acaba sendo um grande problema, porque tirar a chupeta é difícil. Dá pra gente associar a dificuldade de parar de fumar. Claro que ela não vai ter a dependência química que o cigarro tem, mas é a dependência emocional, comportamental. A criança se acostumou, está lá com 2, 3 anos de idade chupando chupeta ainda. Ela se acostumou com aquilo, então ela não consegue ficar sem mais. Aí a dificuldade é tremenda para você tirar. Você pode tirar, assim como o cigarro, de um modo abrupto, mas sempre que você escolhe um modo abrupto, você pode ter problemas, né? Você vai ficar sem de repente, fica nervoso, ansioso, chora, briga, fica doente e às vezes você tem que recolocar. Mesma coisa no cigarro, a pessoa volta a fumar. Então, existem técnicas para parar de chupar chupeta, assim como existe para parar de fumar. Você vai fazer isso de um modo gradual, aos poucos, para o organismo e você próprio e se acostumando com a ideia de ir perdendo esse hábito, esse mau hábito. Bom, mas primeiro é importante vocês entenderem como ela age. Então, a criança vai ficar fazendo essa sucção. Conforme ela faz a força, vou até colocar na boca para vocês verem como é feio alguém com chupeta, né? Criança grande e adulto, inclusive tem adultos que chupam chupeta. Freud disse, ele falou sobre a regressão infantil. São adultos que, quando estão diante de um grande problema, que eles acham que ele não vai dar conta, eles ficam inseguros, eles voltam a ter atitudes de crianças.
Então eles fazem xixi na cama e alguns dormem com a chupeta, colocam a chupeta na boca para dormir. Isso acontece então até com adultos, tá? Pasme. E já estão querendo agora dar chupeta para cachorro. A sociedade está doente mesmo. Chupeta para cachorro. Se faz mal para a gente, imagina para um cachorro. Enfim. A chupeta então está na boca. A criança está fazendo força. Ela fica fazendo essa força. Quanto maior for o bico, aquelas chupetas mais redondas, o bico é bem redondo, é uma borracha, né? Hoje já tem de silicone que é mais molinho. Mas quanto maior for, mais vai deformar a boca, porque esses dentes da frente, eles são forçados quando você faz a força. Então eles vão para frente e esses de baixo acabam indo um pouquinho para frente também. E isso aqui, tocando no céu da boca, vai deixando o céu da boca mais fundo. Então a boca da criança ela vai se alterando, ela vai ficando com um formato como uma boca de peixe. Os dentes não se tocam mais na hora de morder. É a chamada mordida aberta anterior. Então isso vai atrapalhar a mastigação da criança, porque ela vai partir um pão, por exemplo, ela não consegue. Ela vai pegar, ela não consegue pegar. Na frente, ela não consegue morder. Ela vai ter que morder de lado, com os dentes posteriores para poder pegar o alimento. Então atrapalha muito a mastigação, atrapalha a deglutição, porque a criança se acostuma a ficar com a língua numa posição diferente do que seria o normal. Fica até, em alguns músculos ficam mais ativados e outros ficam com uma hipofunção, ou seja, trabalham um pouco. Então fica diferente a língua. Isso vai atrapalhar a criança quando ela está comendo comida, por exemplo, a deglutir corretamente e também a falar corretamente. Muitas vezes a criança com a mordida aberta, ela fala diferente, porque ela tem dificuldade da língua em ficar na posição correta e principalmente porque a arcada está torta. Então ela coloca a língua no que seria a posição correta, o fonema não sai direto, não sai direito também e escapa ar porque a boquinha está aberta. Então atrapalha, você vê, uma coisa só atrapalha. A arcada, a anatomia dos dentes, dos ossos, atrapalha a deglutição, que é para você engolir, atrapalha a mastigação. Então você já não mastiga direito, já é difícil engolir, e ainda com a dificuldade da língua, para deglutir fica mais difícil ainda. Então dá para ver que tem bastante malefício, né? Fora a parte psicológica, quando você cria uma dependência de algo. E se os pais resolvem tirar a chupeta, como eu espero que vocês façam a partir de agora, isso vai voltar, vai regredir, volta ao normal depois? Isso vai depender muito da idade, né, de quanto tempo a criança fez uso da chupeta. Se ela ficava uma horinha só por dia, se era só na hora do soninho, se ficava o dia inteiro, depende de quanto ela chupou a chupeta e também depende da anatomia dela, padrões faciais. Tá. Criança tirou, a criança está com 1 ano de idade, está com a boquinha já um pouquinho torta, está com a mordida aberta, tirou a chupeta. A tendência é que isso volte ao normal. 3 anos de idade, já é um pouco mais difícil. Uma criança com 3 anos, ela está com os dentinhos todos na boca, já está comendo comida há um tempão, ou seja, ela já não tem mais esse instinto de sucção, porque o alimento dela não é mais o leite, é a comida. Então ela não precisa disso mais. Aí, ela então com 3 anos, com a boquinha toda torta, será que volta ao normal? Em alguns casos pode regredir, não vou dizer voltar ao normal, mas pode regredir bastante. E depois com o nascimento dos permanentes, lá para os 6, 7 anos, acaba que normaliza. Mas em muitos casos isso não volta ao normal. Nascem os dentes permanentes e ainda sempre vai ficar meio bicudinho. Não vai ficar com a mordida aberta, os dentes vão se tocar, mas vai ficar a boca meio bicudinha, fica diferente. Então depende muito. A criança está lá com 6, 7 anos chupando a chupeta e com uma frequência alta. A alteração é maior. Do mesmo modo, a criança que tira a chupeta substitui pelo dedo. Não deixem isso acontecer em hipótese alguma. Imagina uma criança com 7 anos, ela já está com os dentes permanentes da frente aqui. Já nasceram, só que eles foram nascendo, em vez de deixar
ele nascer e vindo fechar a mordida aberta? Não, a criança estava com a chupeta ou o dedo lá, forçando o dente para frente, abrindo a mordida. Então, o dente já terminou de nascer, ele já parou o crescimento dele e ficou naquela posição de mordida aberta. E aí? Não vai mais voltar ao normal, ele perdeu a força eruptiva dele. Então, mesmo que tire o dedo ou a chupeta, ele não volta ao normal. Muitas vezes, usando o aparelho, você consegue fechar, mas em alguns casos você não consegue nem com o aparelho. Precisa fazer uma cirurgia ortognática, feita com anestesia geral, cheia de riscos. Corta-se o osso, puxa, é que nem um quebra-cabeça. Você vai cortando para posicionar, deixando os dentes certinho. Então é uma cirurgia muito grande, feita depois dos 18 anos de idade. Tá? A gente quer isso para os nossos filhos? Claro que não. O jeito mais fácil é prevenir, é não dar chupeta, ou tirá-la em tempo hábil, enquanto os problemas maiores não são causados. Se tem um ponto positivo da chupeta, vou falar sobre eles, tá? 2 deles. Um é meio polêmico. Tem pesquisa que diz que o uso da chupeta, até 1 ano de idade, diminui o risco de morte súbita do bebê, porque a criança está com a chupeta na boca e se ela não estivesse, ela está com um travesseiro muito mole ou cobertores, coisa assim, que atrapalha um pouco a respiração dela. E estando com a chupeta, a alça, dizem que a alça impede que isso aconteça. Não vejo muito vantagem nisso não. Se está tapando o nariz aqui a boca, não é a alça que vai impedir. Até porque se forçar aqui, a chupeta sai e vai acontecer a mesma coisa. Isso parece mais pesquisa financiada pela indústria da chupeta. Mas tem um ponto positivo, sim, do uso da chupeta, quando a gente indica, inclusive os dentistas e pediatras. Quando a criança tem o hábito de chupar o dedo, ela já pega o dedo, já começa a chupar o dedo desde criança. Algumas, inclusive, desde o útero já estão chupando o dedo. Aí é muito difícil tirar, porque o dedo está no corpo. A chupeta você pode jogar fora, o dedo não dá. Então, quando a criança está com o dedo, aí sim a gente indica que os pais introduzam a chupeta para ela substituir. Ela tem essa sucção, esse desejo de sucção, ela vai tirar o dedo e vai ficar chupando a chupeta. Tá? Claro que depois, no futuro, deixa ela se acostumar um tempo para tirar de vez a ideia do dedo e depois vai tirar a chupeta também, do mesmo modo que a gente vai ensinar aqui. Tá? Então são esses os dois únicos pontos positivos, que a gente pode dizer assim, da chupeta. Tá? De resto, é só malefício. E a mordida cruzada? Uma outra coisa que acontece, inclusive com crianças pequenininhas, é que de tanto chupar a chupeta, vai tendo uma alteração na arcada, que o céu da boca vai ficando profundo. Vai ficando, imagina com o dedo. Ele vai ficando cada vez mais fundo. Porque a maxila, que é o osso de cima, ele é assim. Você fica com a chupeta, chupando, chupando. O que vai acontecer? Ó, repare nessa... Deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. A capinha da... Tava assim e uma altura pequena. Aí, de tanto chupar a chupeta ou o dedo, ela vai fazendo isso aqui, ó, vai ficando fundo, essa alta aqui, essa altura, e essa distância vai reduzindo. Só que o dente de baixo é dessa largura aqui. Então o que acontece? Antes era assim, agora está assim, a mordida cruza. A partir do momento que cruzou, a mordida fica invertida. Imagina uma caixa de sapato. Tem a caixa e tem a tampa. A tampa são os dentes de cima, eles têm que ficar por fora dos dentes de baixo. Se você inverte, fica diferente. A parte de cima está dentro, ou seja, a caixa está dentro da tampa. Tá? Isso é errado. Os ossos crescem em momentos diferentes. No momento que um vai crescer, a maxila quer crescer, ela quer expandir em largura, ela não consegue porque o dente de baixo está travando. Daí ela não consegue crescer e ela para o crescimento ali. Aí o osso de baixo chega no momento dele de crescer, ele vai crescer, ele não tem nada impedindo e ele cresce mais ainda. Aí você fica com uma discrepância do osso de cima em relação ao de baixo. Também vai ter que usar aparelho, em alguns casos cirurgia. Então a mordida cruzada, essa, a partir do momento que cruzou, uma criança de 2 anos, 3 anos, já está com mordida cruzada, esquece que sozinho não vai resolver.
já precisa procurar um dentista, vai ter que usar um aparelhinho de ortopedia para poder, primeiro, eliminar o hábito, né? Eliminar a chupeta ou o dedo, e depois o aparelhinho agir na musculatura, tocando no osso, para que volte ao normal e descruze esses dentes, tá? Então, mordida aberta é reversível? Pode ser reversível dependendo da idade. Mordida cruzada é reversível? Não. Independente da idade, se cruzou a mordida, vai precisar do auxílio do dentista. Em algumas vezes, inclusive do profissional de fonoaudiologia, para fazer exercícios com a língua, para recuperar a motricidade da língua, tá? Bom, se eu já te convenci de que a chupeta não é legal e que seria interessante você tirar do seu filho, agora chega o momento de eu te ajudar a fazer isso, né? Te ensinar técnicas, dar dicas para que você consiga tirar a chupeta do seu filho. Porém, isso não é uma coisa fácil. Já falei daquela relação com o cigarro, né? A dificuldade que é, e realmente é muito difícil tirar a chupeta. Os pais têm que estar preparados para a reação do filho. A criança vai chorar, vai ficar contra, vai ficar de mal, vai ficar com birra. Vocês têm que entender isso e não dar um passo atrás. Você tem que ser firme. Decidiu tirar a chupeta? Vai tirar. Agora, não vai fazer isso da sua cabeça. Vou tirar amanhã e tira e não avisa a criança. A criança tem que ser avisada. É ela quem vai sofrer essa coisa, essa perda, né, da chupeta. Então, você tem que conversar com a criança. A partir do momento que a criança já tem um entendimento, se ela é um pouquinho maior, você pode conversar com ela. Vai lá, conversa, você não precisa mais dessa chupeta. Chupeta é para bebê. Inclusive, a alça da chupeta, ela é feita para quê? Para os pais posicionarem também, mas para poder ficar aqueles prendedores que você prende na roupinha, se cai, a própria criança pega e coloca, né? Ou seja, isso é para bebê, tá? Criança não precisa de chupeta. Eu brinco com criancinha que chupa chupeta, 3 anos, 4, que já desfraldou. Eu brinco, falo, você é bebê? A criança, né, fala, claro que não. Não sou bebê. Já consegue falar, já consegue andar. Aí eu pergunto, você engatinha? Não. Você não engatinha, mas você anda? Você sabe falar? Fala, tudo. Eu falo, então por que você está fazendo igual bebê, usando chupeta? Chupeta é para bebê, né? Então é interessante vocês conversarem com os filhos. A chupeta realmente é para bebê. Até 1 ano de idade, vá lá, né? Criança pequenininha e tal, as mães com aquela correria, muitos afazeres, mas depois disso, e a criança ela pega um entendimento muito rápido, né? Ela está sempre atenta a tudo, dá para você ir falando e ir tirando aos poucos. Muitas vezes os pais conversam, inventam uma historinha, vão conversando e a criança dá a chupeta assim, tranquilamente, sem maiores crises, sem choro, sem nada. Tudo é questão de conversar, tá? Mas assim, se você vai tirar a chupeta da criança, conversa bastante com ela, até ela entender a situação, que faz mal e que ela já é grande para a chupeta. Então, ela tem que ter esse entendimento. Algumas vão ter um entendimento, mas não vão aceitar, não querem, vão ter birra e tudo mais. Aí, paciência, vai ser de algum modo, vai ser doloroso para a criança. Não tem como evitar. Você pode esperar mais tempo e conversando, mas em algum momento você vai ter que tirar. Tem criança que tem mais de uma chupeta, tem 5, 6, 7 chupetas. Tem 5 em casa, 2 na casa da avó e 1 na escola. Não adianta você jogar todas as chupetas da casa fora, se quando a criança vai na casa da avó, tem chupeta lá. Ela vai chupar e você não vai nem saber, porque a avó vai esconder isso de você. Tá? Então não adianta isso, você tem que tirar todas as chupetas. Digamos que a criança tem uma chupeta só. Jogou fora, conversou com ela, vai reduzindo, vamos ensinar aqui como, mas chegou o momento de tirar a chupeta. Jogou fora, esquece. A criança, ficou triste, quero chupeta, chorou. Conversa com ela, principalmente na primeira noite sem a chupeta. É importante os pais ficarem com a criança ali, contar historinha, deixar a criança dormir naturalmente, sem precisar da chupeta. Tá? Então vocês têm que dar esse amparo para a criança. Não dá só para você tirar a chupeta, jogar fora e pronto. Mas caso jogue fora a chupeta, nunca mais compre outra. Se você for numa farmácia comprar a chupeta, a criança vai entender, saquei como é. Eu choro e eles fazem o que eu quero. Não façam isso, tá? Vai ficar muito mais difícil depois para tirar a chupeta.
O que a gente indica, tá? Então esquece o modo abrupto, que ele é meio radical. Tirar a chupeta de uma vez. Se der certo, conversou com a criança, ela topou, ótimo, legal. Mas nem todas vão agir do mesmo modo. Então vamos pensar num outro jeito, menos radical. É um jeito o quê? Você vai tirando a chupeta paulatinamente, aos poucos, de modo regressivo. Mesma coisa, conversa com a criança, fala dos males que a chupeta está fazendo para ela, fala que ela é grande. Tem gente que inventa historinha que uma cartinha que a chupeta escreveu para a criança dizendo que ela está precisando voltar para a terra dela, a terra das chupetas, para ela ir para a boca de outra criança, outro bebezinho, que a criança já, filho já está grande. Dá para inventar diversas histórias, tá? Para você convencer a criança de que realmente ela não precisa mais daquilo. Técnicas para tirar a chupeta. Vamos lá. Primeiro você vai começar a restringir um pouquinho os locais onde vai usar. Por exemplo, só vai chupar chupeta em casa. Nada de sair, chupar chupeta na escola, na casa de amigo, passeando no shopping, é feio e tal, nada disso. Só em casa. Já é uma coisa. Depois você limita os momentos que a criança vai chupar a chupeta. Vai chupar a chupeta um pouquinho depois do almoço, que ela quer dormir e tal, para ajudar no sono, tá? Ou então na hora de dormir à noite. Ok, então vai ser nesses horários. Você vai restringindo. Depois vai passando a semana, você fala, bom, agora já deu, né? Vamos fazer o seguinte, um dia sim, um dia não. Uma noite sim, uma noite não. Daí uma noite sim, uma noite não, você vai acompanhando, fica com a criança, vendo ela dormir, tá? E até que você vai reduzindo, chega um momento que ela simplesmente, uma semana sim, uma não, por exemplo. Na semana sim, ela chupa um dia sim, um dia não. Acabou essa semana, semana seguinte é aquela para ficar sem chupeta. A criança passou a semana toda sem chupeta, você percebeu que ela não reclamou nem nada? Pronto, está resolvido o problema. Ela sofreu, não está resolvido. Volta a chupeta um pouquinho, foi uma semana sim, uma semana não. Agora volta outra semana sim. Daí você faz o quê? Pode deixar um dia sim e 3 não. Ela vai se acostumando mais. Até que pare de vez e não sinta mais falta. Outra coisa que você pode fazer, substituir a chupeta por algo mais. Um brinquedinho, ou contar uma historinha, fazer alguma coisa que a criança goste. Datas comemorativas, né? Você pode fazer troca da chupeta por algo mais. Na Páscoa, Coelhinho da Páscoa vai trazer um ovo para você, mas aí você tem que dar chupeta para ele. Pode ser uma. Ou então no Natal, Papai Noel vai trazer um presentinho, você deixa a chupeta. Você vai fazer as trocas. Isso é de acordo com os pais, eles vão ter o jeitinho certo de fazer, de falar com o filho. Tá? Então é uma troca e a criança dá por livre e espontânea vontade a chupeta. Ela trocou por uma outra coisa que ela vai passar a gostar. Tudo bem? Agora, a criança está ainda usando a chupeta, não deu certo fazer nada disso, não tem nenhuma data comemorativa. Aí o que você pode fazer para ela ir entendendo que a chupeta não é tão importante para ela, que ela não depende tanto da chupeta? Na hora que ela for dormir, você deixa ela com a chupeta, você acompanha ela, fica ali junto dela e tal. Ela vai dormir com a chupeta. Você vai lá e fala no ouvido dela assim, logo que ela acabou de adormecer, vai entrar no subconsciente dela. Você vai falar, filho, papai, mamãe gostaria muito que você evitasse usar a chupeta. A chupeta faz mal para os dentes e para a sua boca. Você vai falar as frases que você quer falar, só que tomando o cuidado para não dizer a palavra não. Isso pode agir de modo negativo na cabeça da criança. Então a palavra-chave é o quê? Evita. Filha, eu gostaria que você evitasse. Por favor, evita usar a chupeta. Tá? Então essa palavra a criança vai entender, ela vai entender que não é bom aquilo, que os pais não gostariam que ela chupasse a chupeta, que faz mal para a boca dela. Ela está recebendo essa informação. E ao mesmo tempo, depois que ela adormeceu, você... Cadê? Até eu estou desesperado. Cadê a chupeta? Cadê? Ela está com a chupeta, você está adormecendo. De leve, você tira a chupeta da boca dela sem acordá-la e deixa do lado do travesseiro. Pode acontecer dela acordar à noite e sentir falta de colocar a chupeta.
Aí é ruim, mas enfim, é um risco que se corre. Mas pode acontecer, e é o que é desejável, que ela acordar só de manhã e acordou, ela acorda, ela percebe que ela olha a chupeta, está aqui. É uma informação importante para ela isso. A chupeta está aqui, eu estou aqui, eu dormi o tempo todo sem chupeta. Então, ela acorda e vê que está sem chupeta. Ela pode até colocar a chupeta na boca, mas ela gravou aquilo, que ela ficou sem a chupeta. Aí ela acorda, os pais chegam, filha, vamos tirar a chupeta, que já dormiu, tal, né? Não é momento de chupar a chupeta agora. É isso. Então os pais vão sempre ter que controlar. Se não deu para fazer isso à noite, você vai tirar a chupeta, a criança ela acorda, você está precisando dormir, está cansado, tá bom. De manhã cedo você chega lá, antes que ela acorde, você tira a chupeta dela e deixa ali do lado. Ela vai ter a mesma sensação de que dormiu sem a chupeta, tá? E conseguiu sobreviver tranquilamente. Isso, fazendo isso com alguma frequência, então a criança ela vai tendo esse entendimento. E é mais fácil até ela aceitar a dar a chupeta para você. Ah, papai, toma, chupeta, a gente combinou, aquela historinha que você me contou, tal. É isso, tá? Então são técnicas que ajudam. E quando o problema é o dedo? Eu falei de chupeta, mas a mamadeira ela tem também os mesmos males, tá? O bico dela é até pior, que nem sempre é um bico anatômico, não é um bico ortodôntico. A criança fica às vezes um tempão lá com a mamadeira, né? Algumas vezes os pais vão, quando a criança é um pouco maior e ainda está na mamadeira, eles cortam o bico, pegam uma tesoura, cortam ou faz um furo maior, porque o furinho sai pouco leite, né? Aí faz um furo maior para a criança acabar rápido a mamadeira. Isso é um problema. Quando o bebê é pequeno pode morrer afogado, de ficar leite, tá num carrinho, já é um grande problema, porque daí não passa ar. Fica todo o leite lá e não passa ar, a criança não consegue respirar. Ela morre afogada, não é sufocada, é afogada. Tá com líquido ali, tá com leite. É um problema, tá? E qual que é o outro problema? Quando os engenheiros, né, os dentistas, pediatras, projetaram um bico bem pequenininho, que é para a criança fazer aquela força, né? Ao mamar no peito da mãe, a criança faz a força muscular. É essa força que faz desenvolver toda a mandíbula, todo esse osso aqui. Você repara, uma criança ela tem uma cabeça grande e um queixo pequenininho. Passado algum tempo, a criança é um pouco maior, ela já está com a mandíbula mais desenvolvida. Já está a cabeça mesmo tamanho, mas a mandíbula cresceu, por causa da amamentação. Tá? Então isso é muito importante para formar o osso. Crianças que não mamam no peito, elas geralmente acabam ficando com esse osso um pouco menor e tem a chamada classe 2 de Engel. Você vai ficar com os dentes de cima mais para frente e esse aqui mais para trás. Acaba tendo que usar aparelho, enfim, não é legal. Então a amamentação é fundamental para a criança. Então ela está lá mamando, né? Na mãe ela está lá mamando, está fazendo essa força. Com a chupeta, ela não vai fazer essa força, ela vai fazer uma força diferente. Vai ter uma sucção, mas vai ser diferente, vai agir de modo diferente. Então vai atrapalhar até esse crescimento da face. Aí você corta o bico, o que vai acontecer? Ela vai ficar na mamadeira lá, ela não vai fazer a sucção que faria com o leite da mãe, com o mamilo. Ela vai fazer assim, ó, o líquido vai vindo, ela vai engolindo, e é isso. Ela não está fazendo aquela força para o leite vir. A mamadeira, mesmo original, ela já é mais fácil do leite vir do que no peito da mãe. Ainda você corta o bico, pronto, fica facinho. Já dá no copo de uma vez, porque, né, para que furar, não adianta nada. Então, tanto a chupeta como a mamadeira, muitos pais ficam deixando a criança com a mamadeira um tempão, 8 anos de idade, 10 anos de idade, ainda com mamadeira, não tem necessidade disso, né? E às vezes a criança acabou de mamar o leite da mamadeira e fica com a mamadeira na boca, fica lá, fica mamando, né? Ou seja, o bico está agindo sobre o céu da boca, sobre os dentes, está fazendo mal. Então, tudo que a gente fala sobre a chupeta, a mamadeira é parecida, tá? Ela também não é legal. Claro, tem mãe que secou leite, empedrou, teve problema, precisa usar a mamadeira, a gente sabe.
vai usar uma madeira normal, mas use pelo período que precisa e com o bico original, de preferência um bico mais anatômico, tá? Para causar menos problemas aí na arcada dentária. Agora vamos falar da sucção de dedo. Como tirar isso? Como tirar esse mau hábito? A chupeta você conversa e joga fora. E o dedo? O dedo, a criança está na escola, você não está lá vendo, a criança vai e chupa o dedo. Você nem fica sabendo. Quando ela chupa muito o dedo, dá para ver que o dedo fica até mais fino, fica diferente, a pele fica diferente. Quando a criança faz assim, ó, ela morde, aqui forma um calo no dedo. Dá para perceber. Tem criança que coloca os 4 dedos na boca. Enfim. O que pode ser feito? Primeira coisa, também tem que conversar com a criança, falar que isso não pode, além de ser feio, está fazendo mal. Tá, e o que fazer para ajudar a criança? Você pode passar algum produto que tenha gosto ruim. Tem gente que fala de pimenta, mas pimenta vai arder a boca da criança, né? É judiação. Dipirona gotas, tá? É um remédio, só passando não vai fazer efeito nenhum, apenas o gosto amargo dele vai, a criança vai chupar o dedo, tá ruim, vai querer pegar outro, tá ruim também porque você passou em todos os dedos. Então ela, no dia a dia mesmo, enquanto ela está acordada, você pode fazer isso para poder ela não chupar o dedo. À noite, na hora de dormir, você pode, além de fazer isso, pode fazer algumas outras coisas. Você pode deixar a criança dormir com luva, uma luva de lã, por exemplo. Ela não vai colocar na boca, nem no rosto. Então, ou enrolar uma gaze, se é só o polegar, que é o mais comum, enrola só no polegar alguma coisa. Ela vai achar ruim, tá dormindo, tá ruim, gosto ruim também, tira, né? Então essas coisas auxiliam. Essa dica da dipirona para passar no dedo vale para chupeta também, tá? A criança não quer largar a chupeta, você vai passando uma coisa amarga. Às vezes a chupeta está tão velha que ela já começa o material a ficar ruim, ficar diferente, ficar amargo. A criança acaba largando a chupeta porque ela está ruim. Mas aí se os pais vão e compram outra, não adianta nada, tá? Então, dicas aí para tirar a chupeta também. Quando a criança é bem grande ou é adulto, porque tem adultos que chupam o dedo, escondido, mas chupam, tá? Eu que sou dentista, já recebo pacientes que eu falo, poxa, você está com o dente, está com a mordida aberta, se tem algum hábito e tal, você vai instigando até que você descobre realmente a pessoa chupa o dedo, ela fala, eu chupo o dedo e tal. Então, para o adulto ou para uma criança maior, ele já tem a consciência. A questão, ele sabe que aquilo está fazendo mal para ele, que ele precisa parar. Só que a questão é conseguir ficar sem, né? Às vezes é automático, está lá, já está fazendo um trabalho no computador, está com o dedo na boca. Aí tem algumas técnicas para lembrar, seja usar um anel, a mulher pintar uma unha de cor diferente, colocar um elástico, alguma coisa, para na hora que for, quando você olhar e lembrar, opa, não posso chupar o dedo. Minha promessa, ou aquilo que eu decidi fazer, não vou chupar o dedo mais, tal. Então assim, não é fácil não, por isso que o ideal é os pais não deixarem o filho criar um hábito, tá? É complicadíssimo, acreditem em mim, é bem difícil tirar. Caso vocês não consigam tirar a chupeta dos seus filhos com essas informações que a gente vai passar aqui, procure um dentista, fonoaudiólogo, porque muitas vezes é difícil você conseguir fazer sozinho, sem ajuda profissional. Então, procure um dentista que ele vai saber te ajudar, tá joia? Aproveitando que eu estou falando dessas coisas que causam má oclusão na criança, é importante os pais sempre repararem na boquinha dos filhos a mordida. Eu falei sobre a mordida cruzada, mas existe também a mordida cruzada anterior, que seria assim, né? Os dentes de baixo estão para frente dos de cima. Isso pode ser apenas porque o dente nasceu, no momento que nasceu meio tortinho, o outro mordeu e a oclusão se fez assim, em vez de bater de frente e vir para cá, ele bateu e veio para cá. É só um problema dentário, não ósseo. Mas muitas vezes isso acontece porque é um problema ósseo, porque a mandíbula cresceu mais do que a maxila. Então isso cresceu muito.
Isso é uma tendência que algumas crianças têm, tá? É uma característica genética, hereditária. Geralmente quando um dos pais é prognata, é aquela pessoa que tem a mandíbula bem projetada para frente, queixudo, a gente chama isso de classe 3 de Engel. Isso é quando o osso de baixo fica mais para frente do que o osso de cima. Mandíbula e maxila. Tá? Tem o que fazer? Existe tratamento sim, desde criança pequena, pode ser feito um tratamento. O tratamento, na verdade, é tentar segurar o crescimento dessa mandíbula e estimular o crescimento dessa aqui, da maxila. Estimular o crescimento de modo que ele acompanhe e descruze a mordida. A partir do momento que descruzou a mordida, quando esse osso de baixo quiser crescer, ele vai acabar tendendo a empurrar esse para frente também, daí eles crescem juntos. Tá? Se ele fica aqui, ele cresce e esse fica. Então, tem tratamento, procurem um dentista também para ver isso, tá? Que é uma deformidade um pouco mais grave na boca da criança, pode se tornar uma coisa maior quando adulto. O tratamento muitas vezes vai ser cirúrgico, aquela cirurgia ortognática que eu falei, com anestesia geral, que corta o osso, puxa para trás, corta esse daqui, puxa para frente, é um quebra-cabeças, tá? Mas nesse caso é necessário porque é uma condição genética. Agora, no caso de chupeta, é uma coisa que pode ser evitada. Então, qual mensagem eu deixo aqui? Evite ao máximo dar chupeta para o seu filho. Se você já tem um filho que chupa chupeta, mas tem um bebezinho, ou você está grávida, tá para ter um bebê, tá para dar à luz, não ofereça chupeta para o bebê. A menos que precise mesmo, que não tenha outro modo de controlar. Mas se você puder dar atenção, ficar do lado dele, satisfazer alguma necessidade dele, faça isso primeiro. Só dê a chupeta em último caso. Tem muitas crianças que não pedem chupeta, os pais não oferecem, ou às vezes os pais acham que tem que dar a chupeta assim, dá, a criança recusa e não quer. Seria bom se todas fossem assim, né? Mas nem todas são. Cada uma tem sua necessidade de sucção. Então, pais, evitem dar chupeta para as crianças, tá? Vai evitar vários problemas. Se você deu, tá bom, não precisa se culpar, você não é um mau pai nem uma má mãe. Simplesmente aconteceu, né? Quem sou eu para falar? Só você que sabe a dificuldade que é. Mas tente não deixar isso prolongar por muito tempo, não deixar a chupeta agindo muito tempo. Quanto mais tempo ela age, maior a probabilidade e a possibilidade de ter uma alteração na boca, na deglutição e na fala. Tá? É isso, eu espero ter ajudado. Obrigado por assistirem.